candidatura do Flávio Bolsonaro é o bode na sala. Ela foi colocada lá para ser retirada, mas só será retirada se for aprovada a anistia. Anistia para todo mundo, para o pai, para os ex-ministros, para os PMs, para os manifestantes do 8 de janeiro, para todo mundo. Todo mundo que está sendo perseguido, foi condenado, está sendo massacrado, perdendo suas vidas por causa dessa ditadura do judiciário. É importante que ninguém perca isso de vista. Eu vi muita gente reagindo, essa candidatura do Flávio Bolsonaro é feita para perder. Pode ser que seja feita para perder. Por quê? Porque ela vira justamente esse instrumento de barganha. Porque se o Flávio perder, quem vem de novo? O Lula. Mais 4 anos de Lula. Só que ninguém quer mais 4 anos de Lula, nem o STF quer mais 4 anos de Lula, nem a Faria Lima, né, os liberais, nem a mídia quer mais 4 anos de Lula, porque eles viram a burrada que foi feita e como o Lula está destruindo o país. Está destruindo a economia, está destruindo a sociedade como um todo e o seu projeto, inclusive com o Dirceu a tiracolo, já expliquei isso durante a semana, muita gente inclusive citando aí, falando, né, sobre isso sem citar a fonte, mas não tem problema não. O importante é a mensagem e seguir adiante. O Dirceu vem aí como deputado, ele quer ser o mais votado, quer ser presidente da Câmara, tudo isso eu disse lá no início da semana, escrevi em artigo publicado lá no site claudiodantas.com.br. Mas voltamos aqui à questão da candidatura do Flávio Bolsonaro. Muita gente então reclamando porque o Flávio não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar. Bom, é justamente essa a questão. Todo mundo queria o Tarcísio. O Tarcísio era o candidato dos sonhos de todos, né? O Tarcísio é um bom candidato, sim, mas o Tarcísio deve ao Bolsonaro a sua projeção, a sua liderança política, o seu governo em São Paulo, ele deve a sua trajetória política, a sua carreira política ao Jair Bolsonaro. Então, naturalmente, se ele coloca o nome dele rivalizando com o Flávio Bolsonaro, não só ele divide o bolsonarismo, como ele será muito atacado, e também tem uma coisa aí, ele vai perder a chance de mais um mandato certinho, que já garantido em São Paulo, né, na sua reeleição? Não me parece que seja o caso. Aliás, o Tarcísio, a primeira coisa que ele falou, quando o Flávio ligou para ele, falou, tudo bem, fica tranquilo, vai em frente e eu seguro aqui e eu vou para a reeleição. O Tarcísio sabe que ainda pode ser candidato. Ele sabe que o Flávio pode retirar a candidatura. Basta que seja aprovada a anistia. É simples. E é simples por quê? Eu explico no meu artigo, recomendo que todos leiam e compartilhem. O Jair Bolsonaro finalmente caiu a ficha de que ele vinha sendo utilizado por todos, pelo próprio sistema. Foi utilizado pelo Gilmar Mendes, né, que conseguiu o apoio dele para a candidatura do irmão, para a eleição do irmão, prefeito de Diamantino no ano passado. Ele foi usado, por exemplo, por Temer na reeleição, na candidatura, né, efetiva aí, e reeleição do Ricardo Nunes em São Paulo, importantíssima, candidatura que era apoiada por quem? Por Temer, por João Dória, por Alexandre de Moraes, naturalmente, e até por Valdemar Costa Neto. Ele estava contrariado, ele não queria fazer isso, ele inclusive apoiou e foi contra o seu próprio eleitorado, dividiu o bolsonarismo, parte do bolsonarismo foi apoiar o Marçal, e isso aconteceu exatamente por quê? Porque ele tinha a expectativa de permanecer livre, de ser liberado nesse processo todo. Então ele fez isso e fez muito mais, né? Todo o uso político, o uso eleitoral, do capital eleitoral do Bolsonaro, todos, né, tanto os apoiadores, os aliados de ocasião ou os seus rivais, têm utilizado isso desde a época que ele era presidente e permanecem utilizando até agora. Eu digo para vocês que o último ato disso foi o apoio ao Ciro Gomes, né? 3 meses atrás, antes mesmo dele ser preso, né, dele ter colocado a tornozeleira, ter sido censurado e depois ter ido para a prisão domiciliar, né? Então é isso, de repente foi necessário, o trânsito julgado foi necessário, ele entender que estava condenado a 27 anos de cadeia para cair a ficha, tá? E isso, inclusive, lembrando que nesse julgamento o próprio Gilmar Mendes foi lá assistir a condenação dele, né? Então tudo muito sórdido, muito perverso, mas esse é o jogo bruto da política. Então, você goste ou você não goste, essas são as cartas que estão na mesa. Se você não gosta do Flávio Bolsonaro, apoie pelo menos a anistia. Apoie a anistia, que o Flávio Bolsonaro sai do caminho e entra o Tarcísio. Esse é o recado para todo mundo, para a Faria Lima, para os liberais, é o recado para a mídia, é o recado para o STF. Agora, se insistirem nisso, se não quiserem anistiar as pessoas, se insistirem, ele também vai insistir e vai permanecer. E se o povo entender que essa candidatura dele tem esse drive, eu acho que ele pode até surpreender nas pesquisas
e começar a ganhar tração essa candidatura e quem sabe até vir para um segundo turno. Então, política é uma coisa muito dinâmica, você precisa conhecer, precisa entender, precisa compreender, não é o que você quer. Muitas vezes eu estou vendo aí muita gente analisando as coisas, né? As análises que partem daquilo que as pessoas desejam. Você, quando faz isso, você esquece a realidade, você passa a não enxergar os fatos que estão diante de você. Então é importante que vocês percebam o que está acontecendo, o que está em jogo, qual é o game efetivamente e o que cada um tem, quais são as cartas que cada jogador desse tem. Seria muito fácil para o sistema ter o apoio do Jair Bolsonaro preso, ungindo o Tarcísio, né? Mas ele falou, deve ter falado para si mesmo, né? Falou assim, por que eu vou ungir o Tarcísio, que é o candidato que todo mundo quer, se eu estou preso, condenado aqui, 27 anos, fechado, sem poder falar com ninguém, não consigo nem ver minha família direito? Não, eu vou botar aqui esse bode na sala chamado Flávio Bolsonaro, e vocês lidem com isso. Se vocês não quiserem o Flávio, tem uma saída, a anistia.